Graças, pais, irmãos. Visão de fé e confiança. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é o que nos sustenta enquanto Deus completa as mudanças. Normalmente costumamos achar que vai ser a mudança para aquilo que a gente quer, mas a certeza é que é a mudança para aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. A concordância de Strong define fé como certeza, convicção, persuasão, confiança em Deus. A fé, ela tem dois componentes básicos: crer no coração e confessar com a boca. E o interessante é que, quando confessamos com a boca, a nossa fé nos renova, porque nós ouvimos aquilo que nós já temos certeza e isso nos fortalece. Então, essa também é uma razão pela qual nós devemos viver sempre em assembleia, sustentando e apoiando uns aos outros para que a nossa fé esteja sempre pronta, sempre ativa, sempre muito forte. Mas temos que tomar cuidado, porque a repetição constante de versículos bíblicos com base na fé, ela não pode ser com base no medo e nem na tentativa de fazer com que os outros acreditem nas citações bíblicas, mas falar de todo o coração, porque é nisso que acreditamos, é nisso que confiamos. Ter visão de fé produz vida. Provérbios 29:18 diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ter visão de fé é tão importante que nos leva a não concordar com as circunstâncias que podem ser vistas, a circunstância que às vezes nós nos encontramos, porque concordar com estas circunstâncias é discordar do plano de Deus para cada um de nós. Posso dizer que é concordar com o inimigo, porque normalmente as situações que se abatem sobre nós nessa terra, elas são contrárias à vontade de Deus. Portanto, não podemos concordar com elas, porque nós sabemos que Deus tem para nós o melhor dessa terra. E se nós tivermos visão de fé e confiança de que Deus pode mudar qualquer situação, nós estaremos sempre buscando o melhor e não aquilo que a circunstância normalmente difícil nos mostra. Visão divina quanto à situação ou circunstância, mas buscar visão divina, não o que eu gostaria que fosse, porque quando buscamos a visão divina, nós passamos a compreender a situação, nós passamos a entender o que Deus quer de nós, portanto nós estaremos aptos para poder ver quando a situação estiver se moldando, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Mas isso também implica que nós também seremos moldados junto com a situação, para que tudo fique conforme o Senhor preparou, conforme o Senhor quer que seja, e não como queremos ou esperamos. Se falta fé para crer em Deus, devemos citar palavras que renovam a nossa mente. Por exemplo, 1 Pedro 2:24 diz assim: Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isso não é uma repetição mecânica da palavra. Isso é uma citação de passagem bíblica para que a nossa fé seja renovada. Né? É uma diferença muito grande, é a razão pela qual nós devemos viver em contato com o Evangelho, estarmos sempre estudando, estarmos em comunhão, trocando experiências, para que a nossa fé seja renovada e nós continuarmos fortes e perseverantes nos caminhos do Senhor. E para terminar, eu gostaria de dizer que o poder de Deus não é uma fórmula que faz a fé funcionar. Muito pelo contrário, a nossa fé deve descansar em Deus e não em nossas habilidades,
porque o que precisamos e o que queremos, muitas vezes não conseguimos, mas aquilo que merecemos, o Senhor já tem preparado para nós. Amém?